Olá, começando pela TV Capital Canal 32, também pela NET Canal 23 e para vocês que nos acompanham por todo o Brasil, por todo o mundo, né? Pelo site tvcapitalgoenia.com, mais uma edição especial de final de semana do Jornal Argumento. Conosco aqui, mais uma vez, agradeço pela presença, Padre Jesus Flores, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por atender ao nosso pedido. Pedido, né? Porque convite já não... Foi bem pedido, foi livre pressão. Aquela coisa que você sempre fala, né? Quem quer ser voluntário? É você, né? Então o senhor é o nosso voluntário. Conosco também aqui o doutor Antônio Faleiros, ele que foi fundador do PSTB e ex-secretário de Saúde, que conversa com o Padre Jesus Flores. Padre Jesus. Bom dia, doutor Faleiros. Bom dia, Padre Jesus. Bom dia, André. Um prazer falar aqui mais uma vez no Jornal Argumento. Pode parecer uma obviedade, mas gostaria de saber alguma coisa da sua origem e da sua formação. Eu nasci em Minas. Nasci em Estrela do Sul, uma cidadezinha pequenininha, aqui perto de Araguari. E passei minha vida toda em Monte Carmelo, até a juventude. Morava na fazenda com meus pais. Fui alfabetizado aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade eu fui para a cidade para ser alfabetizado. E depois fui para Belo Horizonte, primeiro para Araxá, depois Uberaba, e fui para Belo Horizonte e passei no vestibular da primeira vez, graças a Deus, e comecei a faculdade de Medicina. E formei em 1971. Já são 42 anos, vamos fazer 43 anos que eu me formei. Depois que me formei, comecei a residência, lá em Belo Horizonte também, e por coincidência tinha uma família que mudou para Goiás, mudou para Rio Verde, e eu vim visitá-los e gostei demais da região de Rio Verde. Estava naquela época estourando, né, o agro, né, começando a ter uma atuação bastante intensa, o agronegócio em Rio Verde, principalmente plantação de algodão. E aí eu me fixei em Rio Verde, a convite dos médicos do Hospital Santa Terezinha, e fiquei, então, radicado em Rio Verde, onde comecei minha vida profissional. E fiquei em Rio Verde até 1977, quando então vim para Goiânia. Então, a medicina, o senhor exerceu diretamente quantos anos? 16 anos. Eu fui médico 16 anos, como obstetra lá em Rio Verde, depois como médico do trabalho aqui em Goiânia, principalmente na CELG, que eu trabalhei, e também no Sindicato dos Trabalhadores do STUEG, das Indústrias Urbanas, CELG e Saniago. Fiquei esse tempo, esses 16 anos, praticamente dedicado exclusivamente à medicina. Só na época de eleição é que eu me dedicava para ajudar os amigos, até que então saí candidato. E por que optou pela política? Eu fui lá em Belo Horizonte, era muito famoso o doutor Henrique Santilo. Ele formou também na mesma faculdade que eu formei. E eu já tinha essa intenção de procurá-lo aqui quando eu vim para Goiás, porque ele foi uma pessoa que todo mundo admirava pela inteligência que ele tinha, pela maneira sagaz de conduzir as entidades que ele dirigiu. O Henrique Santilo foi presidente do Diretório Central dos Estudantes e da UER, União dos Estudantes, Estadual de Estudantes. E aí quando eu vim para Rio Verde eu procurei. E já em 1978 eu ajudei a campanha dele ao Senado. E depois disso mantivemos sempre um relacionamento respeitoso e mesmo à distância, um relacionamento político e de amizade. E aí quando foi em 1985, eu fui ajudá-lo na campanha para governador e me entusiasmei tanto e me envolvi tanto com a administração da campanha dele, que acabei, um grupo de amigos resolveu que nós tínhamos que ser candidato a deputado estadual. Foi quando eu consultei e ele me deu carta branca e nós nos elegemos. Eu, a deputado estadual, e ele, governador de Goiás. Que lembrança que o senhor tem da sua Assembleia de 86? Olha, na verdade, a minha atuação política na Assembleia foi efêmera, porque eu fui, assim que tomei posse, eu fui convidado por ele para ser secretário de Saúde. Então eu participei pouco, não posso nem dizer que fui um deputado constituinte estadual, justamente porque eu estava na Secretaria de Saúde. Mas quando eu voltei para a Secretaria, para a Assembleia, foi também no período já eleitoral, dos 9 meses antes da eleição,
que eu, 9 meses final do mandato de deputado, é que eu tive essa participação na Assembleia. Então foi uma participação pequena, mas de qualquer forma, naquela época, a meu ver, nós tínhamos uma representatividade maior de alguns, principalmente de alguns distritos, vamos dizer assim, de algumas localidades, como por exemplo o caso de Rio Verde, que tinha 3 deputados estaduais. Então havia vamos dizer assim, uma regionalização maior dos deputados, que é uma coisa que eu tenho por convicção defender, que é justamente o parlamentarismo e o voto distrital misto. Então naquela época eu acho que era mais representativo do que agora. Bom, o doutor Henrique Santilo, como médico que era, ele olhou de uma forma especial para o problema da saúde em Goiás. E o senhor, naturalmente, como secretário da Saúde, foi o agente para enfrentar. O que os senhores realizaram a favor da saúde nesse mandato do Santilo? Olha, a meu ver, foi uma conjunção de fatores que propiciaram uma boa estrutura de saúde naquela época. O primeiro é que nós, antes de 88, nós estávamos participando de um processo bastante dinâmico, que era da reforma sanitária e da proposição de criar na Constituição brasileira o Sistema Único de Saúde. Quando nós assumimos, inclusive Goiás foi pioneiro, não sei se o senhor se lembra, mas no dia 3 de julho de 1987, nós assinamos um convênio com o Ministério da Previdência, que naquela época era o INAMPS, né? não tinha o SUS, e criamos o SUDES, né? Que é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. E com isso, houve possibilidade de nós fazermos uma grande intervenção na área de saúde. Para a população mensurar isso, quando existia, antes do SUS, o INAMPS ofertava serviços médicos hospitalares apenas a quem tinha seguro previdenciário, a quem tinha carteirinha do INAMPS. Com a criação do SUDES, né, que é o precursor do SUS, o que aconteceu? 70% da população brasileira teve acesso ao sistema de saúde. Nós tínhamos apenas uns 30% que eram segurados. Com isso, nós tínhamos que ampliar, né, e muito a rede de assistência para dar vazão a essa grande demanda. Foi quando nós, então, criamos o Hugo, criamos os CAIs, né, para dar esse atendimento ambulatorial. Então, tudo isso aí foi feito na época da transição do sistema, vamos dizer assim, único sistema existente, que era esse previdenciário, para o sistema geral. E também criamos os hospitais regionais, né? São 10 hospitais regionais para dar justamente oferta de serviço para conter a grande demanda, já que toda a população brasileira passou a ter serviços. De onde vieram os recursos para tantas iniciativas? O Ministério da Previdência teve uma participação muito intensa. É bom até a gente lembrar e homenagear historicamente o doutor Ézio Cordeiro. Ézio Cordeiro foi o último presidente do INAMPS. E ele, como presidente do INAMPS, ele teve uma postura de estadista, vamos dizer assim, porque é difícil você ter pessoas que dispensam o poder, que são despojados de poder. Então, ele, que era presidente de uma instituição centralizadora, uma instituição rica, porque tinha muitos recursos, ele fez essa descentralização para o Brasil todo, passando primeiro a gestão do INAMPS para os secretários estaduais de saúde e depois, com a evolução do SUS, para os municípios. Então, Ézio Cordeiro teve uma participação muito interessante e muito decisiva para a consolidação do SUS. E os recursos vieram justamente do INAMPS, com participação, é claro, e contrapartida do Estado, mas toda essa estrutura, toda ela não, mas a grande parte da estrutura foi feita com recursos do INAMPS. Nessa época, os hospitais que nós criamos aqui, regionais, municipais, pequenas maternidades, essas foram todas com recursos do Estado. Agora, o pessoal, onde encontrar o pessoal para tantos hospitais e tantos centros de saúde? Olha, naquela época, é claro, as equipes eram menores, né? Você não tinha, em grande parte, a oferta de serviços de outros profissionais de saúde que montavam uma equipe. Por exemplo, quando você queria fazer uma equipe que hoje é o PSF, praticamente você tinha apenas os agentes de saúde. Você nem médico num programa desse você tinha apenas como supervisores. Então, a partir
das exigências, né, que o próprio Ministério da Saúde foi fazendo, é que essas equipes tiveram que serem compostas com multiprofissionais. Então, na época, não faltavam profissionais, de certa forma, não tinha também muitos profissionais qualificados, como enfermeiro, psicólogo, dentista, etc. Mas hoje não, hoje já essa exigência já existe, já há normas que exigem numa equipe do PSF a presença de médico, de dentista, de psicólogo, de assistente social, de enfermeiro. Então, aí as exigências foram maiores. Mas até então as equipes eram mais simples e eu acredito que não houve nenhuma necessidade maior de profissionais. Eu acho que existiam profissionais suficientes na época, como existem hoje. Hoje você tem já uma gama de profissionais mal distribuídos. É claro que existe parte do território goiano que não tem os profissionais qualificados. Nós temos, inclusive, falta de profissionais essenciais, como, por exemplo, pediatra, ortopedista e vários outros profissionais que ainda faltam no mercado. E a qualidade do serviço que se oferecia nessa situação, nesses tempos de 80 e tantos? A demanda era grande demais. Eu não sei se o senhor lembra disso, mas quando foi ofertado, quando foram abertos os cais, 7 cais aqui na região metropolitana, a demanda era enorme. Mas, em compensação, como nós tínhamos o pagamento por produtividade naquela época, praticamente dava conta da demanda e a população, de fato, estava satisfeita. Eu me lembro de uma visita que nós fizemos, eu e o governador Henrique Santilo, onde existiam filas enormes, tal a demanda que existia. E todo mundo satisfeito. Todo mundo que perguntava estava satisfeito com o atendimento recebido. Porque não havia saúde de jeito nenhum para o povão. Não havia. O senhor lembra disso, quer dizer, além do segurado, que era o que era atendido pelo INAMPS, o restante da população ou era atendida pelas instituições filantrópicas, como as Santas Casas, né, que existiam várias Santas Casas, ou eram atendidos gratuitamente por algum hospital particular, ou tinha que pagar. Não tinha... Doutor Faleiro, nesse período também foi colocado sob a responsabilidade do governo a extinção do Adalto Botelho, dada a questão da insalubridade, dado a falta de investimento, e inclusive a gente tem até hoje uma reclamação muito grande sobre a questão do HDT, onde existe uma vila de pessoas que são soropositivas e que se acham excluídos dos projetos de saúde. Essa questão do Adalto Botelho, que até hoje não ficou bem esclarecido, e essa polêmica hoje que nós temos sobre os soros positivos que estão vivendo, segundo eles, em condições ali de abandono, vítima dessas políticas que deu mais atenção a esses atendimentos mais baratos e pararam de investir nos tratamentos mais caros. Todas as duas questões que você levanta, elas são frutos de evolução da sociedade. Por exemplo, eu vou colocar um outro problema que existia, eram os rancenianos, né? Então, os rancenianos eram atendidos, isolados em colônias, como aqui em Goiás nós tínhamos a colônia Santa Marta. Isso. Mudou a filosofia de atendimento e hoje você não faz mais esse tratamento do ranceniano com a segregação. Da mesma forma, foi a política de desnosocomerização, quer dizer, diminuir as internações dos pacientes com problemas mentais. Não foi nessa época. A evolução do atendimento à saúde mental foi já iniciada mais ou menos final da década de 80, mas só veio culminar com o fechamento do HDT no governo do Marquito Vilela. Marquito Vilela era governador quando foi desativado o HDT. É uma política que tem contestações. O Adalto Botelho. Então, essa política há contestações, porque há filosofias, há pessoas que já entendem que nós não poderemos jamais deixar de ter hospitais à disposição da população para poder internar pacientes que têm surtos psicóticos, e isso também tem que ser levado em consideração. Mas os grandes hospitais psiquiátricos, a não ser que o de Anápolis, que ainda tem 300 e tantos leitos, eles foram desestimulados a continuar existindo, para não ficar um depósito de pessoas com problemas mentais. Mas, como eu disse para vocês, há contestações sobre essa política que ela pode trazer, como nós já vimos
pessoas de referência nacional, que eu me esqueci aqui o nome de quem que tem filho, ator que tem filho, que se não internar, cria sérios problemas físicos até para a família. Mas não posso deixar de lembrar a questão da AIDS que você disse, né? Dos portadores de HIV. Era também uma política segregacionista, quer dizer, os portadores de HIV, por todo mundo ainda ter muita dificuldade com o conhecimento da doença, isso foi na década de 80 principalmente, e que levou a fazer um tratamento específico para essas pessoas. Então criaram estruturas como, por exemplo, o Condomínio de Solidariedade, onde eles ficavam ali como casas de albergue, mas tinham atendimento odontológico, por exemplo, atendimento psiquiátrico, psicológico, só para eles. Essa política mudou. O Ministério da Saúde já não aceita mais você fazer políticas específicas para esses grupos. Eles têm que ser atendidos como qualquer outro cidadão, independente de serem portadores. Por isso foi desativado, nesse aspecto, o atendimento médico, clínico, no Condomínio de Solidariedade. Virou só apenas casa de acolhimento. Depois daquele tempo, qual foi o progresso que o Estado, que passos o Estado deu na quantidade como também na qualidade dos serviços de saúde prestados pelo Estado? Houve uma mudança radical. Na época que eu fui secretário a primeira vez, o Estado era responsável por todo atendimento básico e atendimento de média e alta complexidade. Então, os atendimentos mais complexos também e os menos complexos, os básicos, eram feitos pelo Estado. Isso mudou. Essa competência de atender, de fazer toda a gestão de saúde. Aqui em Goiás, por exemplo, todos os 246 municípios, estou falando aqui em Goiás porque em outros estados não é assim, mas aqui em Goiás todos os 246 municípios têm gestão plena sobre as unidades de saúde que existem no território daquele município. Mas, na execução, os municípios normalmente são responsáveis pela execução dos serviços básicos. Exemplo. Mas grande parte se omite, né? Isso acontece. Aqui em Goiânia, por exemplo, né? Então, os hospitais do Estado são de gestão, de gerência, de administração direta do Estado. Mas quem faz a internação do paciente em cada um dos nossos hospitais é o município de Goiânia. Então, o município de Goiânia faz a gestão, que a gente chama da saúde. Para onde você vai? Vai para o HGG? O município é que manda. Vai para o Hugo? O município é que manda. E atendimento básico por conta do município. Então, os CAIs, as unidades básicas de saúde, o PSF, as UPAs, todas elas são de competência do município. O Estado fica, então, aqui em Goiás. É bom que se diga que aqui em Goiás, isso em outros estados não funciona totalmente assim. O Estado ficou administrando apenas a média e alta complexidade, que são os hospitais. Um caso pontual, por exemplo, na cidade de São Luís tinha um hospital regional. Todos os municípios da região desativaram o atendimento de saúde e sobrecarregaram. Aí compraram ambulância hoje. Vivemos um momento dessa municipalização da saúde que investimento em saúde era comprar ambulância. Não morria ninguém no interior, só morria pessoas aqui em Goiânia. Esse aspecto é uma questão política séria, porque nós não podemos retroceder em algumas políticas públicas de saúde. Por exemplo, os hospitais regionais, você citou o de São Luís, era um dos hospitais que nós construímos no governo Henrique Santino. O hospital regional, ou ele tem que ficar por conta do Estado, porque ele não atende apenas o município onde ele é sede, ele tem que ser ou do Estado, ou então você criar o que nós estamos implantando, começando agora, na minha administração agora passada nós iniciamos, que é o consórcio, que são os consórcios intermunicipal de saúde. Por quê? Porque se você não fizer esse consórcio, o município sede não dá conta sozinho de atender não só a demanda dos seus munícipes, mas também dos municípios em volta. O que aconteceu com os hospitais regionais, a meu ver, é um exemplo típico de política equivocada. Por quê? Esses hospitais eles tinham 62 leitos. Os municípios, ao receber a incumbência de gerir esses hospitais, eles, como atendiam esses municípios em torno, eles acabaram o seguinte, diminuindo a oferta de leitos. Então, foram ocupando as enfermarias por parte administrativa. Hoje, a maioria desses hospitais funcionam com 20 leitos, com 15 leitos, 25 leitos. Agora, então, é um equívoco você deixar o hospital regional por conta do município sede apenas. Agora, quando o senhor voltou à secretaria e no governo Marconi, houve
assim, como que uma falência da questão da saúde, e os senhores apelaram para a terceirização como plano de salvação para a saúde em Goiás. O que aconteceu realmente? Eu digo para o senhor, sem nenhum medo de errar, Estado brasileiro, como ente federado, não estou dizendo o Estado de Goiás, nem os municípios, não tem condições, pela legislação que nós temos, pelo arcabouço legal que nós temos, de executar ou de administrar urgência e emergência. Não tem como, é só quem passa mesmo pela administração para ver que o serviço público, ele depende de inúmeras instâncias para poder fazer com que aconteça as ações. Por exemplo, você vai fazer uma compra de medicamentos. Olha bem o absurdo que nós chegamos. Eu peguei a Secretaria de Saúde com 34 mil processos inconclusos. Fizemos o cálculo de quanto gastava para iniciar um processo e terminar, 540 dias. Aí parece que é uma coisa insana, mas é uma constatação. 540 dias para comprar um medicamento? Para comprar um grupo de medicamentos. Porque os medicamentos, como são muitos, você para poder funcionar um hospital de grande porte como o Hugo, você tem quase 6 mil itens diferentes para comprar. Então você não pode fazer 6 mil licitações. Então você agrupa em itens similares para poder fazer a compra. Então você faz aí 40, 50, 100 processos. Para iniciar e terminar, a média era 541 dias. Então, pode melhorar isso? Pode, melhoramos. Encurtamos muito esse tempo, contratando uma plataforma eletrônica, onde você faz o pregão eletrônico, diminuiu bastante o tempo de licitação, mas mesmo assim, do termo de referência para comprar um medicamento até terminar o processo, ainda leva muito tempo. Por isso, eu ainda acredito que não tem outra maneira de administrar um hospital onde está em risco a vida de uma pessoa, dependendo de um excesso de burocracia como essa. Eu vou dar apenas um exemplo para ilustrar, que não é só também compras, é também a administração de recursos humanos. No Estado, o recursos humanos é muito... Você não tem autonomia para poder fazer transferência, para poder contratar com rapidez, para poder fazer, às vezes, suprir um plantão com o profissional adequado. Teve um sábado, no final de 2011, que eu fui acordado de madrugada, porque tinha 14 fraturas expostas lá no Hugo. 14. E não tinha um ortopedista de plantão. Então você não tem facilidade para ter, de repente, vem cá que eu pago um plantão para você. Todo hospital faz isso. Quando falta um profissional e não tem outro para substituir, como aconteceu, faltarem todos os profissionais num dia só, a iniciativa privada, ela tem essa facilidade, ela paga um plantonista, ela convida, ela tem essa maleabilidade que o Estado não tem. Doutor Falesso, desculpa, padre, falar sobre isso, mas foi imputado ao governo Marconi Perillo, o Juscelino Braga, o então secretário de Fazenda, que havia irregularidades na aquisição de medicamentos quando Marconi Perillo era governador do estado, e Juscelino Braga dava exemplos. Eu compro uma cibalena por 10 centavos, no governo anterior pagava R$1. Então a Secretaria da Fazenda virou Secretaria da Fazenda Saúde. Agora vem essa questão que o Padre Jesus está falando agora, né? Que o senhor pega um outro desafio, que é desburocratizar o que foi burocratizado. Por que essa questão assim de... Qual a vantagem da Fazenda ela fazer a aquisição dos produtos e não a saúde? E o que o senhor tem a dizer sobre o discurso de Juscelino Braga, que o governo Marconi Perillo superfaturou e houve aquela questão das comidas estragadas, aquelas coisas todas no Hugo, esse negócio, e superfaturamento de medicamentos? Olha, quanto mais você centraliza, mais você propicia corrupção, mais você gasta dinheiro do Estado. O exemplo típico é justamente esse projeto nosso, de fazer parceria com a organização social. Veja bem, o Hugo, só um exemplo de um hospital. O Hugo nós gastávamos 9 milhões de reais, a grosso modo, números redondos, por mês para administrar o Hugo. Quando nós passamos para a organização social que ganhou
fez uma proposta de 7 milhões e 800. Então, quer dizer, foram 1.200.000 reais mensais, cerca de quase 18, 15, 16 milhões por ano de economia. E vai lá para ver a eficiência. O hospital está limpo, reformado, equipado, elevadores funcionando. Se você vê, e eu tenho algo para mostrar, posso mostrar para você a qualquer momento, a lavanderia do hospital. A lavanderia do hospital era um verdadeiro lixo. 25 anos, sem nenhuma reforma, tudo enferrujado, máquinas quebradas, calandras sem funcionar. Hoje é uma hotelaria. Porém... É uma hotelaria. Agora, eu vi uma acusação hoje contra essa questão do Hugo. Porque uma reportagem de 2003, o doutor Sardinha dizia que tinha um atendimento de 800 pessoas por dia no Hugo. E agora há uma publicidade do governo que está dizendo que há 190 atendimentos por dia. Isso corresponde a 75% a menos. Qual que é a realidade desses dados? A realidade certa é a da agora. Por quê? Porque o Hugo foi usado antigamente, colocado em funcionamento, erroneamente. O Hugo não pode ser porta aberta, que nós chamamos. Por quê? Porque um cidadão que está, por exemplo, com dor de cabeça, que está com dor de barriga, que está com uma cólica renal, ele não tem que ir lá para o Hugo. O Hugo é especialidade em grandes traumas. Por que nós chamamos atenção para isso? Porque se você pega uma equipe de neurologia para poder fazer um atendimento ambulatorial, para ver dor de cabeça de pacientes que poderiam ser atendidos no CAIS, ele foge da principal função dele, que é fazer cirurgia de pessoas que chegam lá com a cabeça quebrada, de morte, etc. Então, foi acertado, não foi na minha época, e foi acertado. Eu parabenizo os secretários que me antecederam de fazer o Hugo porta fechada. Então, quer dizer, o Hugo só recebe pacientes graves vindo pelo SAMU, pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado, ou do interior ou dos CAIS. Mas então não está mais caro o pagamento da OS com esse valor que o senhor citou do que estava antes, quando se atendia a todo mundo? Não, porque esse valor que eu peguei já é de porta fechada. O Hugo não foi fechada a porta dele depois que eu assumi, não, foi antes. Então, o valor que nós pegamos já é com esse atendimento, não é com o atendimento geral que existia naquela época, entendeu? Então, o atendimento geral que nós falamos era justamente o seguinte: o Hugo se transformou na referência de todo mundo. Então, qualquer pessoa que tinha uma dor de dente, que tinha uma dor no pé, que tinha dor de cabeça, ia para o Hugo. Então, isso tem que ser canalizado para os CAIS, para o atendimento primário, para onde tem atendimento ambulatorial. O Hugo é feito para isso, para equipes de profissionais, seja de cirurgião torácico, seja de cirurgia abdominal, seja de neurocirurgia, seja de cirurgia de cabeça e pescoço. Por quê? Essas equipes têm que estar preparadas, porque você não sabe se vai chegar um esfaqueado, um baleado, um traumatismo de moto. Padre Jesus, lá no Hugo, se o senhor vai nas enfermarias, 95%, sem medo de errar, são acidentados de moto. Bom, agora é uma coisa, o senhor era secretário da Saúde e agora deixou. Vai voltar para a medicina ou vai voltar para a política? As duas coisas. Quer dizer, eu tenho um filho que formou também em medicina, então ele está abrindo uma clínica de nefrologia e eu vou ajudá-lo no que eu puder. Mas, basicamente, eu saí da secretaria justamente por um apelo de pessoas que achavam que, pelo meu conhecimento prático que eu tenho da política de saúde, que eu poderia ajudar a defender esse modelo que implantamos aqui com um político da área de saúde. E gostaria de realmente ter força política para poder fazer as transformações que eu acho que exigem. Por exemplo, o SUS, ele é um sistema único no mundo, com esse porte, com esse tamanho, já oferece uma série de serviços que, a meu ver, beneficia muito a população, mas precisa não só de um rearranjo administrativo, como também financiamento. Nós esperávamos que o governo federal investisse pelo menos 10% em saúde. Já existe uma emenda de iniciativa popular propondo para que façam esse Saúde mais 10, que seria os 10% do governo federal. E aí sim nós teríamos condições de administrar melhor. Mas foi mudado, né? Seria 10% da receita bruta
Mas agora foi feito um acordo no Congresso para que não seja efetivamente esses 10% brutos, né? Então, isso foi aprovado na lei da emenda 29. Na regulamentação da emenda 29, manteve apenas os níveis de investimentos do ano anterior, apenas com a correção monetária. E essa emenda de saúde mais 10 é que nós estamos querendo aprová-la para que ela possa exigir do governo federal os 10%. Agora tem condição, 10 para educação, 10 para saúde, 10 para outra coisa. E aí, como que ficam os compromissos de um governo? O ideal seria que nós tivéssemos a responsabilidade de cada governante, de cada governo, de fazer da maneira como ele achasse melhor os investimentos sem ter essa obrigatoriedade. É uma camisa de força realmente. Mas como isso nunca foi prioridade, então foi obrigado a colocar. Eu acho que pelo menos momentaneamente é importante colocar isso sim, porque senão nós não estaríamos tendo esses investimentos em saúde e educação, mas eu acredito que um dia nós poderemos até pensar em revogar isso. Mas hoje, até por falta mesmo assim, de governos que às vezes não dão atenção a essas áreas, eu acho que é importante colocar esse percentual obrigatório para a saúde, para a educação. Bom, nós estamos às portas das eleições. A base aliada em Goiás já está organizada para enfrentar uma eleição ou tem os mesmos problemas que os outros estão tendo para se organizar? Olha, nunca vi uma eleição com uma harmonia entre os partidos políticos que compõem essa base, com tendência, inclusive, até de aumentar. Nós estávamos com 13 partidos políticos já bem consolidados na base e eu acredito que podemos chegar até mais do que isso. Mas por quê? Porque justamente durante esse tempo todo, o governador Marconi Perillo se transformou numa liderança quase que natural dessa base. Eu posso dizer para o senhor que a única maneira dessa base desestruturar seria se ele não fosse candidato. Mas ele sendo candidato, essa unidade está mantida. E eu não vejo absolutamente nenhuma semelhança com a oposição, muito pelo contrário. Na oposição, o que está havendo é uma desagregação. Tanto é que o maior partido político da oposição, ele hoje dificilmente terá um candidato que o una. O PMDB, do qual nós estamos falando, seja Iris Rezende candidato, ou seja Júnior Friboi candidato, eu acredito que ele não estará unido. Agora, veja bem, um partido desunido, um partido rachado, dificilmente ele tem adesão de outros partidos. Agora, numa quarta eleição, um candidato a governador tem ainda alguma ideia nova para oferecer quando se fala tanto em mudança? Não tenho dúvida. A evolução é natural, porque os conhecimentos tecnológicos aumentam muito. Eu acho que a posição do governador Marconi Perillo de ter realizado tantas inovações, eu acho que a inovação agora vai ser a modernização tecnológica que ele vai imprimir no governo dele. Porque o senhor há de convir que muita gente fala, mas isso é obrigação. Obrigação, mas nunca nenhum outro governo tinha feito, né? Como, por exemplo, pagar o funcionário em dia, no mês vencido, pagar o 13º no mês do aniversário, criar a Bolsa Universitária, criar o Renda Cidadã, que foram depois até copiados pelo próprio governo federal, né, que implantou o Bolsa Família e o ProUni. Enfim, você teve várias iniciativas modernas que modernizaram. Quantos alunos hoje não se formaram, estão aí advogando ou fazendo qualquer outra faculdade com o recurso do Bolsa Universitária. Eu acho que agora, além desses projetos todos serem mantidos, que eu acho até que muita gente critica, mas eu acho que no plano nacional, acho que a Aécio Neves foi muito feliz em propor que seja uma política de Estado e não de governo, né? Essas ações para não depois não tirarem proveito político dizendo assim, não, o adversário ganhando não vai dar continuidade. Então tem que ser um projeto de governo. E essas ações sociais de projeto de governo, elas têm que ser modernizadas. E eu acho que o governador Marconi deve focar nessa iniciativa de fazer uma alta tecnologia dentro do seu governo. Mas nós estamos falando de agora 2014, mas quando eleito, Marconi Perillo disse que faria o melhor governo da história dele. E foram 3 anos de crise e falta de investimentos. O senhor acha que dá para recuperar? Inclusive, há uma rejeição muito grande ao governador, justamente pelo fato de que nesses 3 anos
houve abandono da saúde, houve abandono da segurança, houve abandono da educação, inclusive falam até que o secretário de Educação foi cooptado, e pouco se fez pelo Estado. O senhor acha que há tempo de reverter essa rejeição que o governador ainda tem, e principalmente agora por parte do servidor público, né, que sempre foi um fiel eleitor de Marconi Perillo, não está satisfeito com as políticas que foram, inclusive as greves agora, elas estão demonstrando isso. O slogan do governo era o melhor governo da vida do goiano, né? Então, eu acho que sim, eu vou dizer por quê. Primeiro, funcionário público, né, que você está falando. Qual que é o nosso principal adversário, né? Se for o ex-ministro Iris Rezende, se for comparar o ganho que tiveram os funcionários públicos no período de governo do Marconi Perillo, são fantásticos. É claro que você não pode ficar no passado. Todo mundo quer ter mais ainda. Quanto mais você recebe, você quer crescer na vida, quer cada vez mais melhorar a sua vida. E é preciso que faça políticas públicas para os funcionários públicos, não tenho dúvida. Mas vou citar alguns exemplos. Né? Na área de saúde, nós fizemos o plano de cargos e salários, uma aspiração há mais de 20 anos dos profissionais. E foi feito agora, a meu pedido, pelo governador Marconi Perillo. O plano de cargos, o aumento escalonado dos policiais militares. Chega a 68% de aumento dos militares em 4 anos. Então, são coisas que, de respeito ao funcionalismo, que foram ganhos. Isso é estanque? É parado? Não, isso evolui. As reivindicações continuarão aumentando. Quem tem visão para poder fazer a modernização do Estado vai continuar atendendo às reivindicações. Agora, eu não acho que o nosso principal adversário tenha feito qualquer benefício para o funcionário público ao longo da sua vida. Então veja bem, agora, com respeito às outras ações, você citou algumas, então eu gostaria de citar. Então, na saúde hoje, por exemplo, o que diz respeito ao Estado, 95% pesquisa realizada pelo instituto que tem mais divulgação aqui em Goiás, que é o SERPES. 95% dos usuários dos nossos hospitais estão satisfeitos com o atendimento recebido. Mas quando consegue entrar, né? Porque agora foi reduzido o número das pessoas que entram. Não. Aí é um equívoco, padre. Não houve diminuição. Houve oferta desse serviço no lugar adequado. Então, veja bem, o Hugo não é para atender dor de barriga. O Hugo é para atender fraturado, grande trauma. Até porque, é importante salientar isso, o perfil epidemiológico do Brasil mudou. Hoje você tem como as maiores causas, né, de doenças os grandes traumas, praticamente em primeiro lugar, e as doenças crônico-degenerativas. Então você tem sempre que modernizar o atendimento. Aquilo que eu disse, não dá para você fazer o Hugo atendendo coisas simples. As coisas simples têm que ser atendidas em ambulatório, na prefeitura, nas unidades básicas. Então, hoje você pode ter certeza que os nossos hospitais estão da seguinte ordem. Uma exigência que eu fiz, todas as OSs tinham que procurar fazer acreditação de excelência. Então, existe uma organização aqui no Brasil que chama ONA, Organização Nacional de Acreditação. Não tem nenhum hospital, não tinha nenhum hospital público no centro-oeste brasileiro e norte que era acreditado pela ONA. Já temos o primeiro, é o HGG. O HGG está no nível 1 e vai chegar no nível 3. O HDT já ganhou o título de melhor hospital de humanização de atendimento pelo Ministério da Saúde, né? O Brasil todo ficou em primeiro lugar. O CRER, o HDT e os outros hospitais nossos, o Úrsula de Santa Helena já está nessa fase também, todos eles vão entrar nesse nível de excelência de acreditação. Tá, só uma questão de democracia, porque no domingo passado, Padre Jesus, entrevistamos aqui o pré-candidato Vanderlan, e ele falava que as OS, elas padecem por fiscalização. E o senhor falou agora que essa fiscalização, ela está sendo feita. Vanderlan disse que não há fiscalização sobre as OS. Olha, é impressionante como um cidadão que se dispõe a ser candidato a governo de Goiás é tão mal informado quanto ele. Porque, na realidade, eu vou dizer uma coisa para você. Além da Secretaria de Saúde, que faz o acompanhamento técnico da área, o que significa isso? Quer dizer, nós traçamos metas
A secretaria é que faz a avaliação se essas metas estão sendo cumpridas. A avaliação técnica da contabilidade, contábil, essa é feita por duas instâncias de governo. É feita pela AGR, que a lei determina isso, e é feita pela CGE, que aprova ou não aquilo que a AGR detectou ou não detectou ou aprovou. Além dessas duas instâncias, você ainda tem o Tribunal de Contas do Estado, que é outra instância que faz a fiscalização, e quando acionado, o próprio Ministério Público. Então, aonde falta fiscalização, muito pelo contrário. A mania do brasileiro, às vezes, é justamente isso, é botar um fiscal atrás do outro fiscal, atrás do outro fiscal. Fiscal. Aí não tem jeito. Agora, hoje não falta fiscalização. É um modelo novo, precisamos de aprender com ele, não tenho dúvida. Mas a gente tem que começar, no Brasil, a focar mais no resultado, ao invés do processo. Então, veja bem, se eu estou fazendo um serviço que está N vezes melhor em qualidade, e com custo menor, só isso, a meu ver, já valia acreditar no processo. Mas mesmo assim, nós ainda temos essas fiscalizações todas que eu citei aqui e que eu tenho certeza da lisura ao processo. Doutor, antes ainda da última pergunta e também a despedida, uma pergunta. Nós já contabilizamos 11 deputados federais de Goiás que não vão concorrer à reeleição. O que motiva o senhor a entrar na política quando quem está lá está querendo sair? Bom, eu acho que cada um de nós tem que dar a nossa parte, né, da nossa vida dedicada àquilo que você acredita. Então, hoje, por exemplo, eu acho que o único estuário, a única maneira de você participar ativamente das mudanças que você quer para o seu país é na atividade política. Essa atividade, ela não pode ser desacreditada. O que pode ser desacreditado é alguns políticos. Agora, eu pergunto, por que um cidadão honrado na sua atividade, respeitado pela sociedade, a hora que ele vira político, a sociedade já passa a o condenar? Eu acredito que é falta de uma reforma política. A meu ver, nós temos que colocar a população mais próximo dos seus representantes. E isso é um projeto meu, que eu gostaria de defender, é um projeto do meu partido, que é o parlamentarismo com voto distrital misto. No distrito, você disputa a eleição com mais proximidade do eleitor. Aí você sim pode ter o respeito do eleitor. É mais ou menos o seguinte o que eu defendo. Por exemplo, o André e Padre Jesus, numa cidade pequena de 4, 5 mil eleitores, praticamente essa cidade, todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo sabe quem é o pai do fulano, quem é a mãe, se esse cara é bom profissional, se é bom marido, se é bom pai. Então, como é que você pode errar na escolha de um vereador? Então, acho que o vereador de cidade pequena, se ele é má pessoa, é porque a sociedade quis que uma má pessoa fosse para a Câmara Municipal. Então, se você conhece todo mundo, escolha os melhores, participe, faça a sua parte na melhoria da política. Da mesma forma, você pode ampliar isso com os distritos. O que não dá é esse voto proporcional, em que uma pessoa lá do Nordeste vota num candidato, a outra lá do Sul vota no mesmo candidato. Qual a representação que ele tem de partes tão distantes do Nordeste e do Sul aqui no nosso estado? Por isso é que eu acho que nós precisamos de mudar, fazer uma reforma política com consistência para que a gente... E outra coisa, o voto não pode ser obrigatório. O voto tem que ser facultativo, para que as pessoas possam ir votar consciente do seu direito de escolher, não por obrigação. Muito obrigado pela entrevista, felicidade para o senhor. Obrigado, senhor Padre Jesus, obrigado, André, foi um prazer muito grande. Igualmente, agradecemos aqui a presença do Dr. Faleiros, né? Nós vamos para o intervalo comercial e na volta nós vamos falar, né? A definição dos partidos está igual Copa do Mundo, né? Deixa para a última hora para apresentar aquelas chapas e também aquelas pessoas que vão concorrer. Nessa semana, um grupo de secretários de seguranças e também governadores visitaram os parlamentares pedindo mais seguranças. A presidente Dilma está falando que o otimismo do brasileiro tem que prevalecer. E também, né, a polêmica sobre a questão da lei do aborto, que foi aprovado e foi sancionado pela presidente Dilma, e é o tema que tem dominado as redes sociais nessa semana. Um instante só, a gente está de volta.
De volta com o Jornal Argumento, né, especial de final de semana, lembrando que a gente está gravando na quinta-feira em função dos compromissos do Padre Jesus Flores. Alguns fatos podem acontecer durante a semana, né, e a gente pode deixar de abordá-los. E a gente lembra que estamos gravando na quinta-feira. Padre Jesus, nós temos a matéria aqui que foi feita, né, sobre... vamos voltar ao debate antigo, porque... Naquela época, houve o PT falando que o PSDB ia privatizar o Brasil, ia voltar ao passado, e o PSDB falando sobre a questão do aborto de Dilma. Dilma havia declarado que não criaria nenhuma lei, porém não vetaria nada. E nessa semana agora foi aprovado e a presidente Dilma sancionou. Tem a matéria, né, se o pessoal estiver aí posicionado. Se não tiver, a gente já poderia falar sobre isso, padre. Tem a matéria, né? Vamos ver então, aí o senhor comenta, padre, vamos ver. Colocando que ela sancionaria a lei, não vetaria, porém mandaria para a Câmara um outro projeto de lei corrigindo as impropriedades. Claro, manda para cá, fica mais 10 anos aqui, enquanto isso vale a lei sancionada que escancara geral para a realização de abortos. As Santas Casas de Misericórdia, que são responsáveis por quase 70% do atendimento à demanda do SUS, já se manifestaram contrária a esta portaria do Ministério da Saúde e que não realizarão mais nada para o SUS. Imaginem, 70% da demanda do SUS é atendida pelas Santas Casas e, por conseguinte, nós vamos ter aí um baque muito grande no atendimento do SUS. E, enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Hospital Federal do Andaraí é um hospital referência no Rio de Janeiro, teve os seus médicos, os seus executivos, pedindo demissão dos cargos pelo péssimo atendimento às pessoas nas filas, nos corredores, enquanto existem obras inacabadas. Ok, Padre Jesus, esse foi o discurso, até falando que a prioridade, né, deveria ser outra, porém, essa questão, nós retomamos o debate da eleição passada. Será que vai ser esse o tema do debate da eleição agora, para 2014, para presidente da República? Pelo menos nas redes sociais, são os assuntos que estão despertando atenção e todo mundo falando, que a presidente Dilma, ela é contra a vida e que aí já os simpatizantes do PT falam que vai ser um retrocesso se voltar o PSDB. Vamos repetir, Padre Jesus, os mesmos discursos da eleição passada? Eu não creio que os candidatos atuais vão querer voltar para esse tipo de discussão. É uma discussão que tem que ser feita no Congresso Nacional, com a participação de toda a população, porque afinal todos têm direito de participar, de manifestar a sua concordância ou a sua discordância. E uma coisa como esta não pode ser resolvida na calada da noite de um ministério através de uma portaria. Isso. Se bem que a portaria não tem essa dimensão que o deputado está querendo fazer crer, não tem essa dimensão. Foi uma questão de reajuste de valores para os casos já previstos na legislação brasileira, que é o caso de risco de morte para a mãe ou então de estupro. Isso. Não houve qualquer discussão de uma lei nova sobre o aborto e que tenha sido sancionado pela presidência da República. Não houve nada disso. Houve uma questão de portaria de ministério, e aí já é um problema que não tem amplitude, que estão querendo dar para a coisa. Agora, não creio que nem Aécio e nem Eduardo Campos vão querer repetir
a discussão de 2010, quando um dos candidatos tomou como sua bandeira e depois foi descoberto que ele mesmo tinha praticado aborto com a sua mulher quando estavam no estrangeiro. Eles tinham praticado aborto e eram os arautos contra o aborto. Não, contra o aborto e nós somos. A igreja nós somos contra o aborto. Agora, a questão aí não tem a mesma dimensão e não é uma discussão para palanque, é uma discussão para o país como um todo, através do Congresso Nacional, que aí é uma coisa mais legítima, a discussão com a participação de toda a população. O senhor falou sobre essa questão da gravidade, Padre Jesus. Algumas pessoas defendem que muitas mulheres morrem em função desses abortos que são feitos de forma clandestina, coisas nesse sentido. Mas eu estive dando uma olhada, o grande número que se dá é justamente aonde não existe médico, são estados e municípios pobres. Então, ou seja, é uma questão de vida social e saúde pública também, não é? É uma questão muito séria, muito grave. Não se pode discutir levianamente a questão de aborto, porque é uma vida que está em jogo. É uma vida. É assassinato. Aborto é assassinato. E todo mundo levanta-se contra o assassinato, contra a violência. Não se pode dar uma palmadinha na criança mais. Não estou dizendo que não esteja de acordo com o projeto de lei, não. Mas, agora, quando chega na hora de matar, tranquilamente a sociedade defende o direito de matar. Esse direito nenhuma criatura humana tem de matar. Inclusive, Padre Jesus, nós temos uma matéria aqui uma vez de uma diretora de um posto de saúde que ela foi presa porque existe uma lei que aos 16 anos uma menina ela pode pedir a pílula do dia seguinte. E a chefe da Central de Atendimento à Saúde exigiu a presença dos pais para que fosse entregue a pílula. A criança chamou a polícia, a médica foi presa por não ter ofertado, ou não ter entregue, Está muito banalizado essa questão, padre? Bem, infelizmente se banaliza tudo, E eu espero que os candidatos, se quiserem discutir a questão, coloquem no fórum adequado, em que os representantes do povo, com a participação do povo, vá para esse debate. E não seja discurso palanqueiro apenas para conseguir votos. Agora nós temos um problema, padre, que é o seguinte, igual eu falei, está igual a convocação da seleção brasileira. Os partidos estão deixando para a última hora e aí estão negociando. Nessa semana, a Aécio Neves fez acordo com vários partidos por 30 segundos na televisão. Todo mundo está buscando, acha que define eleição na televisão, O Gomide, ele fez uma reunião com partidos que, inclusive, apoiavam Friboi, mas como houve essa desistência, Gomide busca, não abre mão da candidatura, porém não tem uma base ainda pronta. A mesma coisa, depois nós vamos falar da questão do PMDB, que até o Michel Temer vai ter que vir aqui, mas vem numa situação complicada, padre, porque o PMDB, lá em Brasília, reluta em apoiar a reeleição da presidente Dilma. Essa desculpe a expressão, é o inferno astral do PMDB? Olha, todos eles, como negociam, e negociando, a pessoa tem que esperar até a hora do último lance para fazer os seus negócios. Então não é uma questão de princípio, não é uma questão de escolha programática, é uma negociação. E naturalmente os candidatos querem, e é muito importante ter tempo em rádio e televisão. É fundamental ainda, porque a eleição ainda no Brasil não vai ser decidida nas redes sociais.
vão ter uma grande influência, mas não são elas que vão decidir a eleição. Ainda é rádio e televisão que decide a eleição no Brasil. Então, vamos eleger marqueteiros ou vamos eleger ideais? Porque já falamos sobre isso, que a oposição hiberna há 4 anos, e será que nós vamos ter tempo suficiente para discutir as graves questões do Brasil em poucos meses, com poucos minutos? Não, infelizmente faz muito tempo que quem está comandando as campanhas eleitorais são os marqueteiros. Para eles a questão política tem pouco valor, a questão administrativa tem pouco valor, a não ser quando representa promessas, né, que podem chamar a atenção e conseguir votos. Infelizmente, a campanha ela é comandada pelos marqueteiros. E daí a superficialidade com que tudo se faz, a preocupação com a melhor imagem, a preocupação com a melhor frase, a maior preocupação com o melhor slogan, e não há de fato uma discussão séria nas campanhas eleitorais brasileiras. É disputa e disputa de marketagem. Padre, e aí acaba refletindo no nosso trabalho. Nós estamos durante todo esse tempo tentando trazer aqui os potenciais candidatos com chances de ter êxito na eleição, mas até o dia 31 todos preferem o silêncio, com medo de prejudicar o negócio, né? Porque virou um negócio, né? Convidamos vários, todos eles só querem falar depois de tudo definido. Não seria mais correto, padre, o pessoal começar a dizer agora o que pensa, o que acha e não se preocupar com o amanhã? Olha, enquanto eles trabalham com interesse, eles não podem se arriscar ao suicídio. Eles não podem se arriscar. E mesmo essa questão de fazer jornalismo político com hipóteses que não vão se realizar é uma perda de tempo. Gosta-se demais de previsão, como que você acha que vai ser, como que você acha que vai ficar, quem você acha que vai apoiar, não acha nada. Política se faz com a realidade, se faz com a vida. Não é sobre especulação, sobre hipóteses, muitas vezes absurdas. Chega um candidato, fala uma porção de coisas e muitas tolices também, né? Com maior certeza e com a maior garantia. Chega o outro e simplesmente contesta tudo, né? Está mal informado, né? Então é uma coisa muito difícil. É melhor trabalhar com quem já sabe que vai ser candidato e que já não tem jeito mais de fugir. Mas assim, aonde não como dizia São Francisco de Assis, né? Onde houver dúvida, que eu leve a verdade. Então, como ninguém fala, os boatos começam a surgir. Inclusive uma possível chapa encabeçada por Iris e com Vanderlan. Só que Vanderlan já disse que agora vai antecipar as prévias e já lança a sua pré-candidatura. Ninguém fala nada, padre. As pessoas que conversam conosco pedem sigilo, pedem silêncio. Eu conversei essa semana com o deputado Ronaldo Caiado. Ele está magoado com todo mundo, padre. Todo mundo está magoado com todo mundo, se sente desprezado. Ele não diz desprezado, mas ele acha que ele não está tendo a importância que ele deveria ter nesse processo político. Mas convida para a televisão, não. Porque o partido dele está se esvaziando há muito tempo. Eles já tiveram grande parte dos governadores, já fizeram parte do governo federal, tiveram muitos governadores, tinham as maiores bancadas no Congresso Nacional e há um esvaziamento no partido dele. É uma realidade que ele não pode contestar. A quantidade de prefeitos e mesmo de parlamentares que o partido dele tem perdido não é pequena. Ele tem perdido muitos companheiros, não só através de escândalos, mas de pessoas que acharam melhor outro caminho para poder atingir os seus objetivos, que não coincidem muitas vezes com os objetivos que o DEM tem pela frente. E lembrar, né, padre, que o DEM
já foi o segundo ou o primeiro maior partido, Aureliano Chaves, Marco Maciel, ou no tempo da seja... ditadura era o maior partido, Isso. né? A Arena era o maior partido. O PFL já foi o maior partido, mas faz tempo que ele está se esvaziando, e daí essa instabilidade até na mudança de nome, porque viram que o nome não estava ajudando nada para a proposta deles, que é definida. Eles têm uma definição, eles são coerentes, concordando ou não, eles são coerentes, merecem respeito, mas merecem também muita discordância. Agora, padre, a questão aqui em Goiânia, parece que até o governador vai fazer campanha para o presidente Dilma, porque o ex-prefeito Íris, né, num primeiro momento ele anunciou que não seria candidato pela promiscuidade do partido, aí depois voltou atrás. Júnior do Friboi, que injetou muito incentivo nesses partidos, nos prefeitos, nesse pessoal todo, agora desistiu. Então, ou seja, a gente está vivendo um momento, Padre Jesus, da oposição, que até esse momento não ainda se, desculpe a redundância, mas não se posicionou. O que a gente pode esperar dessa eleição? Será que a soberba vai ser a única adversária de Marconi nesse período? Soberba, não posso falar em soberba. É claro que esta divisão, esta hesitação e a demora para definir da oposição, é claro que favorece grandemente a candidatura que não está posta, mas que está posta, todo mundo sabe que está posta, né? Mas tem uma definição, e eles não têm essa definição. E sem definição não se faz aliança, não se conquista tempo de televisão e rádio, não se conquistam muitas coisas. Então é claro que a divisão, como está aí, favorece quem já está estabilizado. Eu sempre falo, padre, o PSDB e a base aliada não gostam de ser prefeito de Goiânia. A última eleição ficou provado isso, né? E parece que quando a coisa se reverte para a questão do executivo, ou seja, governador, se inverte, né? Parece que a oposição, ela não gosta do governo, né? Porque reiteradas vezes nós temos PT, PMDB na prefeitura de Goiânia. Já no governo do estado, predomina sempre essa base, né? Do governador. Então, assim, eles priorizam, dá para pensar assim, vamos focar nisso, naquilo? Não acontece, como acontece, por exemplo, em São Paulo. O PSDB está muito bem estabelecido, teve grandes governadores, né? Tem a tradição lá no governo do estado. Já na capital não é a mesma coisa, porque houve mais de um prefeito de outros partidos. Eles perderam bastantes vezes na prefeitura de São Paulo. Aqui em Goiás também, não é? Eles tiveram o União, que era do PMDB, depois passou para o PSDB, né, que foi prefeito. Fora disso, eles não conseguiram eleger ninguém. A capital é sempre diferente, é muito mais livre, é muito mais plural, e daí também a dificuldade de as pessoas chegarem e serem aceitos. Então, é um jeito de fazer um jogo também. Você fica com essa, ficou com essa, porque por exemplo, o PT eleger um governador é muito difícil em Goiás. Porque para eleger você tem que ter capilaridade. O PMDB tem capitalidade no estado inteiro. O PSDB tem. Depois de tantos anos que ele está no poder, ele tem. Mas o PT não tem ainda. Os outros partidos também não têm essa presença nos municípios pequenos, que também decide eleição. E o senhor toca num assunto importante. Decide eleição. O que decide eleição, padre, é a necessidade do cidadão. Porém, a gente não vê absolutamente ações dos candidatos em buscar o anseio do povo. Aí a gente acaba cometendo aqueles erros históricos, né? Porque Eduardo Campos
né, tem um potencial de crescimento, mas não aparece, não faz nada. Marina Silva pode ser, já começou um problema, porque a eleição de governador agora, lá no Rio de Janeiro, já a Marina Silva apoia um candidato que não é da chapa de Eduardo Campos. Então, ou seja, nem terminamos, nem começamos essa eleição agora, aí já estamos discutindo a próxima. A vida de política é só essa, padre? Sim, mas eles falam assim... A eleição é sempre em função de uma posterior também. E aquela história de chegou o momento de desmontar palanques? Desmontar? Porque quando acaba a eleição, fala assim, vamos desmontar palanque. Ninguém desmonta palanque no Brasil, ninguém desmonta. Sai de eleição, no dia da eleição já estão lançados os candidatos para a próxima e isso já foi preparado nos anos anteriores. Todo mundo tem que jogar com longo prazo, especialmente para as candidaturas para governo dos grandes estados, como também para a presidência da República. É um negócio que se consegue a longo prazo e com muita previsão e com muito planejamento anterior. Não é de última hora que se faz um presidente da República. E a questão de presidente da República, Padre Jesus, presidente Dilma, muitos problemas. E o ex-presidente Lula, ele tem se afastado desse momento agora, alegando problemas de saúde. Estão fritando a Dilma? Não creio na fritura, porque inclusive já está bastante tarde e vai ser muito complicado fritar. Uns qualquer você frita fácil, mas uma pessoa como a Dilma, voluntariosa, personalista, autocrática, você não frita fácil. Não vai ser fácil fritar, não. Aí, ainda mais uma coisa ostensiva não vai acontecer, porque seria declaração de fracasso na escolha do Lula dessa candidatura que teria fracassado. Então não creio em fritura, né? Não, e os candidatos estão postos aí já para a presidência da República. Mas sem projetos, padre. Nenhum, todos eles sem projetos, nenhum com projetos. Não, a questão do projeto, todo mundo só tem ideias vagas. E na campanha eleitoral só se lançam ideias vagas. E ninguém desce a detalhe, porque afinal também o tempo de exposição é curto, não tem nem como discutir detalhes numa programação. Agora, seria preciso que, em vez de promessas vagas, dessem pontos bem determinados. No meu governo vamos cuidar disto, disto e disto. E aí acentuar com toda a força que vai cuidar disto, disto e disto, e realmente cuidar, se for eleito. Nessa semana falamos sobre secretários que foram a Brasília, pedidos parlamentares, porque está sendo, vai ser votada, o nosso Código Penal vai ser atualizado, que é de 1945. E eu estava olhando, padre, eu achei uma coisa extremamente curiosa. O senhor sabia que no nosso Código Penal de 45, se o senhor portar na carteira do senhor uma foto de uma mulher que não seja esposa e filho, o senhor pode ser preso? A sua? Não, no Código Penal Sim. de 45, lá estabelece que portar foto de uma mulher, desde que não seja filha, esposa ou mãe, é crime. Aí, ou seja, nós estamos discutindo e importando um Código Penal, Padre Jesus, que vem de Portugal. Ou seja, determina que a pessoa que ela tem uma quantidade de drogas que ela diz que é o suficiente para que ela possa consumir durante 5 dias, ela já não é mais traficante, passa a ser a usuário. Delimita áreas, a questão do porte de arma, ou seja, nós estamos buscando uma lei de um país de primeiro mundo onde há punição. E, inclusive, nesse encontro, aonde os secretários estiveram principalmente dessa região sudeste, onde o índice está crescendo muito, eles dizem o seguinte: tem que haver punição. O grande problema do Brasil chama-se falta de punição. Não é problema de punição, é aplicação da justiça.
As leis existem, muitas são antiquadas, superadas, deveriam ter sido eliminadas há muito tempo e não são. E há necessidade, assim, de uma atualização. E é claro que nesta hora da atualização a gente tem que dar um olhar pelo mundo onde há coisas interessantes, coisas importantes que podem nos ensinar como que podemos encaminhar a discussão de determinados temas. Então, há necessidade, sim, de olhar para a gente não querer reinventar a roda quando ela já está uma realidade há tanto tempo. Mas há necessidade de olhar para os outros também. E aí... Mas não para copiar tal qual, porque o contexto dos Estados Unidos é um, o nosso é outro, de Portugal é um, o nosso é outro, da França é um, o nosso é outro. O que podemos olhar as ideias, as propostas, mas que podem ser assimiladas e que podem, de fato, ser úteis para a nossa realidade. Padre Jesus, nessa semana foi divulgado uma cartilha do Ministério da Cidade, juntamente com outros, e vazou que alguns dos pontos turísticos a serem visitados seriam turismo sexual. Ou seja, já tivemos uma cartilha do Ministério do Trabalho dizendo como deveria se portar a prostituta, e agora vazou que nessa cartilha que está sendo endereçada aos turistas há também uma opção pelo turismo sexual no Brasil. É lamentável, né, padre? É lamentável, né, Cia? Quando se falta comprar o respeito para com o próprio país, porque eles nos veem de fora com um país libertino, em que não há pudor, ninguém se respeita, as mulheres andam nuas pelas praias das grandes cidades, mas sem nenhum. Agora, põe lá como ponto de turismo sexual, é muita falta de respeito para com o próprio país e para quem realizou a cartilha. A cartilha, ela diz o seguinte, né? Conheça as belezas do Brasil e também o exemplo da mulher brasileira. Eu acho que não precisa de mais nada, né? O exemplo da beleza da mulher brasileira, né? Já indica... Embora a presidente da República tenha vetado até a publicidade de uma marca famosa que é patrocinadora da Copa, porque colocava o Brasil como um destino do turismo sexual. E por falar nisso, padre, semana que vem, né, já estamos aí com a Copa do Mundo, né? E a presidente Dilma, por onde passa, está inaugurando obras. E o discurso dela agora é o quê? Vencemos todas as etapas e os maiores desafios não temos mais. Não teremos problemas com os aeroportos e nem dengue. Ninguém pode prever que não teremos problemas com aeroportos, ninguém pode dizer que não teremos problemas com as arenas recém-construídas, ninguém pode garantir solidez para as instalações provisórias do Itaquerão, porque elas não foram testadas e não vão ser testadas. O teste será feito no dia da abertura do campeonato da Copa do Mundo, o que é uma irresponsabilidade inominável. Então, ela quer vender otimismo diante do pessimismo de muita gente, ela quer vender otimismo. E a missão que ela assumiu para si agora é dizer que tudo está às mil maravilhas, e não está. Eu não sei se o pessoal dá tempo de posicionar aí, as chuvas que caíram ontem em alguns aeroportos que foram entregues pela presidente Dilma, padre, mostrou outra realidade. Os aeroportos foram todos inundados em função das chuvas, né? Mas aí, padre, o grande debate que a gente está hoje tendo aqui no Brasil, que se criou a indústria do medo, é a questão da segurança.
e não se fala absolutamente. Tem aí as imagens aí, né, rapidamente, padre, olha os aeroportos que estão sendo entregues. E aí, aeroporto do Rio, aeroporto de São Paulo, a chuva caiu, as obras não foram terminadas e a goteira, tanto é que o pessoal, os aeroportos ficaram parados de operar, aí tem ali mala vazando, passando, ou seja, aí que está, né, essa questão que a gente sempre debate, né? Como já aconteceu com o Marconi Perillo aqui, que já inaugurou obra inacabada e outros lugares, aí está aí o lado que, inclusive, a imprensa mundial está mostrando o Brasil. Agora há uma preocupação de mostrar todo e qualquer tipo de problema, há uma preocupação de desmoralizar, porque, afinal, mais do que Copa do Mundo, nós estamos discutindo eleições presidenciais. Mais do que preocupação com Copa do Mundo, o horizonte né, a eleição, e tudo tem que ser jogado dentro desse saco, eleição, e aí é claro que problemas que já são antigos, problemas que não foram resolvidos há muitas décadas, e tudo acaba caindo nas costas de um só. Não creio que vá acontecer tanto problema como estão dizendo. Problemas haverá, sempre haverá, e mesmo que tivesse sido tudo feito a tempo, haveria problema, porque é imprevisível tanto o número de pessoas, como também o que pode acontecer com o tempo, com os movimentos, com as greves e com tanta coisa que pode acontecer agora durante a Copa. Já se fala que até terroristas virão para o Brasil. Bom, isso eles estão sempre soltos pelo mundo todo, não é nenhuma novidade. Isso, eles estão soltos aí, estão atuando, estão aí. Padre, agora é um assunto que poucas pessoas discutem, mas reflete na nossa vida, a questão da economia. Nós temos aí Guido Mantega, que sempre foi um defensor intransigente de juros baixos. Já estamos com 11% ao mês. E foi aberto agora também uma janela para que venha dinheiro de fora, não para investimento, porque com juro, padre, uma taxa de juro a 11%, em outros países que chega a quase zero, fortalecemos a economia, ou nós vamos criar aquela bolha que nós já criamos no governo Fernando Henrique, em outros governos também, que a gente atrai esse capital e que qualquer probleminha ele sai do Brasil? Mas nós já tivemos no tempo, nessa personagem que você citou, nós tivemos os juros a quase 50%. O Selic estava a quase 50%. Quase 50%. Não creio bolha neste momento, não há um problema. E o Brasil nessa questão, apesar de todos os pesares, tem se comportado de uma forma razoável, tem cometido muitos erros também, ninguém pode deixar que não esteja, dizer que não esteja cometendo erros, tem cometido. Acho que o ministro da Fazenda é um pouco assim, né? Otimista demais e até avoado às vezes, quando quer só enxergar coisas maravilhosas, e nem tudo é maravilhoso. Há muito problema no Brasil. E principalmente aqui em Goiânia, Padre Jesus, falam até em um impeachment do prefeito Paulo Garcia. Não, isso é bobagem. Não, mas assim, bom. Conversa de pessoal que está em greve, está em movimento, né? E agora qualquer bandeira vale. Porque assim, a gente sempre falou sobre isso aqui, padre, até conversando com o doutor Ari, né? Todo mundo acha que o que aconteceu com o Collor pode acontecer com qualquer um. O Collor, ele renunciou, né? E aquela questão do voto aberto poderia ser contestado, porque o voto até então era secreto. Agora vem o fora isso, fora aquilo, e essa indústria do impeachment. A história, padre, aí por isso que é importante o senhor falar sobre isso para as pessoas, porque hoje as pessoas são movidas por boatos. Olha, acontece o seguinte, o Collor não caiu por causa dos problemas e da corrupção. Ele caiu porque não tinha base parlamentar. Ele desrespeitou
o parlamento, ele não deu nenhuma importância para o parlamento e não tinha ninguém para defender naquela hora do vamos ver, ele não tinha ninguém para defendê-lo. E negou o apoio do PSDB também, né? O Jânio Quadros, por que o Jânio Quadros renunciou? Ele quis, não foi renunciar, foi dar um golpe. Renunciar para que então fosse atrás dele e ele voltasse como salvador e pudesse virar um ditador. Só que quem mandava no Congresso eram os adversários dele, especialmente Auro Moura Andrade. Enquanto ele entregou a carta, ele já viu a carta, cercou os parlamentares no aeroporto, levou todo mundo para o Congresso, de tal modo que quando o Jânio chegou em São Paulo, ele já tinha renunciado e a renúncia já estava aceita. Não é? Foi um golpe contra golpe que aconteceu. Collor não tinha base. Agora, Dilma tem base. O Paulo Garcia tem base. É uma bobagem esse negócio que estão dizendo aí, fora. Houve fora Collor e deu fora, né? Houve fora Fernando Henrique Cardoso, houve fora Lula, houve fora Dilma e agora há também fora Paulo Garcia. Teve fora com Marconi também, que é um problema que ele vai enfrentar na eleição, né, padre? Mas isso é questão de movimentos e uma parte da população não gosta deles. Eles têm uma parte de pessoas que votam neles, que são seguidores deles, e uma parte também considerável que não gosta e que vai fazer campanha contra as pretensões dele. Padre, a gente está chegando ao final do programa. Agora deixa eu fazer aqui um bate-papo com, se me permite. Nós estamos vivendo, padre, paixões e compras. O senhor faz um comentário, agrada a uma ala, desagrada a outra. Claro. Então, assim, como é que a imprensa se posta numa situação igual a essa, aonde todo mundo quer um discurso politicamente correto que atenda aos interesses e aos objetivos dele? O senhor que lutou tanto tempo contra isso, como é que o senhor vive num momento desse? O senhor faz um comentário contra o PT, o senhor não é petista. Se faz do PSDB e tal. Nós não evoluímos, padre? Não deveríamos evoluir para um debate? Infelizmente, no Brasil, grande parte da imprensa tem partido. Ela diz que não tem, que é imparcial, mas não é imparcial. Ela tem lado, ela tem partido, ela tem candidatos e luta pelos candidatos delas, né, com todas as forças. De tal modo que até quem diz, né, que no Brasil a única oposição realmente forte é a oposição da imprensa. É a oposição da imprensa. Porque a oposição hoje está bastante enfraquecida nacionalmente, bastante frágil. Já foi mais vigorosa, hoje está frágil. Mas a imprensa é a grande oposição no Brasil. Mas dependendo a quem, né? Não, exatamente contra a situação. Porque eu me lembro, padre, dos editoriais do senhor, o senhor aborda o problema e não liga a figura, a função nossa aqui e do senhor esse tempo todo. A gente não pode ficar criticando o que a oposição não faz. A gente tem que observar o quem está no poder não está fazendo. Aí criam-se essas paixões. E onde existe paixão, se perde a razão. Olha, ninguém é imparcial. Todos nós temos tendências. Todos nós temos gostos e inclinações. E por mais imparcial que você queira ser, você tem a sua tendência, tem a sua inclinação, tem a sua preferência. Querendo ou não, essa preferência vai nas nossas opiniões. De tal modo que tudo, não é, tem um eu por detrás, e esse eu marca tudo aquilo que eu falo, que você fala e que todo mundo fala. Diferente é o caso quando se toma já um partido e não se enxerga nada de bom no outro lado. Por quê? Porque é do outro partido. Aí já não é mais, não é, a imparcialidade humana, que é sempre frágil. Aí já é partido, luta por interesse, luta por projetos
contra tudo e contra todos. Nós temos um problema, padre. O sensacionalismo hoje no Brasil, ele é mais forte do que a cidadania e a politização. Como é que se reverte isso? Como Não, aquela curiosidade mórbida pela violência. Hoje nós somos reféns da violência, dessas coisas, e ao invés de lutarmos pelos nossos direitos de cidadãos que façam com que os parlamentares endureçam, a gente recua para nossa casa, e o debate político ele não tem espaço mais. As televisões, os jornais, inclusive, já falam, né, no exterior, que o Brasil tem a mídia do sangue, e já comparado até o México e outros países, onde as grandes tragédias são exibidas a todo momento. Bom, grande parte dos jornais brasileiros, mesmo de televisão, são jornais da página de crime, que partem da delegacia de polícia, que parte da violência. Então dá-se um destaque grande demais, de tal modo que há pessoas que acabam já não querendo saber mais nem de ver nada, porque é sangue, sangue, sangue. Agora na Copa, os grandes jornais aí nacionais, né, a Copa está sendo mais importante, né, do que o crime, tanto assim que diminui bastante a presença do crime nos jornais, porque não dá para enfiar as duas coisas. Mas grande parte é claro que isso é um desvio, que isso é um prejuízo, porque dá-se destaque demais e acaba estimulando também a prática do crime a partir de tantos maus exemplos que são apresentados todos os dias, nem sempre com o devido enfoque. O tempo está acabando, padre. Os adesivos fora fulano, fora beltrano, fora ciclano estão sendo substituídos pela eu amo o Brasil, eu sou brasileiro, sou pentacampeão, sou isso, sou aquilo. Somos patriotas de 4 em 4 anos mesmo, padre? Não se trata disso, né? Há grupos interessados em suscitar esse patriotismo, há grupos que, se não vier esse otimismo patriótico, eles vão ficar com um grande encalhe de material, né, que já está produzido e vai ter que ser jogado fora porque não vai, né? Então alguém tem que trabalhar para criar o otimismo, para vender uma imagem positiva do país, porque é muita gente que está só vendo miséria, né, no Brasil, só vendo dificuldades no Brasil, só coisa errada no Brasil. Tem muito erro, mas não é tudo. A partir da semana que vem, padre, Joseph Blaster, presidente do Brasil. Não, eu acho que é exagero isso. Se trata a legislação foi benigna demais, mesmo desconhecendo a legislação do país, para fazer favores à FIFA para que ela ganhe muito dinheiro aqui no Brasil. Houve exagero, sim, na hora da euforia, em dar tudo que eles pediram, né? Pois agora tira um pouquinho aqui, tira um pouquinho ali, tira um pouquinho lá, né? O Ministério Público está questionando os voluntários da Copa. Sim. Né? Está questionando, está dizendo que vai ter que assinar a carteira de todo mundo. Mas já não é hora de mexer com isso. Isso tinha que ser feito quando a lei foi feita, né? Quando havia tempo hábil para que tudo fosse resolvido diferente. Agora já é tarde, agora é vedetismo. O Brasil é o país do PAC, do mutirão, das emergências e de aprender com os erros. Infelizmente, não é? Mas tem muita coisa boa, e não podemos ficar apenas olhando as chagas do Brasil para criar esse clima de derrotismo na população. Ok. Padre Jesus, muito obrigado, né? E se aproxima, né, a festa maior do estado de Goiás aqui, uma das maiores do Centro-Oeste, que é a festa da Santíssima Trindade. Como é que está a programação, padre? Trindade já está totalmente ocupada por pessoas que já estão buscando, né,
Basílica e também essa programação toda que vai ser estendida. Bem, quanto à programação religiosa, é claro que ela já, quando termina uma festa, já é preciso começar a preparação para a próxima. É o que aconteceu, que acontece todos os anos. A prefeitura tem lá também mexido, né, e feito alguma coisa. O governo do estado está, né, dando uma limpeza geral aí na rodovia dos Romeiros. Só espero que a entrada para essa rodovia já esteja livre para antes do começo da novena, para que os romeiros não sofram tanto como sofremos tanto nesse tempo. Todo mundo está se mexendo e sem dúvida será uma grande festa. E na próxima semana a gente vai falar um pouco também sobre essa tradição, né, padre? Nós aqui sabemos, né, o grande problema é esse, existe a notícia e a informação, né? Acho que poucas pessoas sabem da origem da festa da Santíssima Trindade. Você poderia resumir rapidamente para a gente por que Trindade é a Terra Santa e por que para lá os devotos vão? Olha, são coisas difíceis de explicar. Em 1840, um casal encontrou um medalhão de barro enquanto estava trabalhando no seu campo. Preparando o campo para o plantio, encontraram esta medalha, expuseram esta medalha aí em casa, depois numa palhoça, depois num rancho maior, depois chegamos ao Santuário Velho, que está com mais de 100 anos agora, depois a Basílica, que estamos utilizando nesse momento, e finalmente uma outra construção bem maior para o presente e o futuro da Romaria. Realmente uma coisa chamou a atenção, despertou interesse no começo aqui de Goiás, e hoje, com o trabalho que está sendo realizado na Romaria através do Padre Robson, é o Brasil inteiro que se faz presente, não apenas na festa, porque antes era só na festa, agora é praticamente o ano inteiro, todos os dias, há romeiro de outros estados visitando Trindade. E falar um pouquinho do trabalho do senhor, né? O senhor celebra, fazer o comercial do senhor, né? As celebrações do senhor. Na Basílica eu celebro todos os dias, mas na Basílica eu celebro na quinta-feira às 19h30 e celebro quando a imagem não está visitando outras cidades, eu celebro a missa na Rede Vida e na PUC TV às 17h30 no domingo. Ok, Padre Jesus, mais uma vez obrigado. E eu falei sobre isso, Padre, porque está finalizando uma pesquisa sobre a credibilidade do brasileiro. E mais uma vez as instituições religiosas, elas estão muito na frente de todas as instituições. Então acho que é bom a gente falar sobre isso, né? Porque o povo brasileiro, ele ainda acredita, tem fé, agora a gente tem que trabalhar isso, né, Padre? Bom, a igreja, ela é santa e é pecadora. E como santa e pecadora, ela tem muita coisa divina, muita coisa humana. E onde está o humano, está também o falível, está também o pecado, está também a sombra. Então, temos as duas coisas. Aí o perdão mais importante, né? Padre, obrigado mais uma vez. Nosso encontro marcado na próxima semana. Uma excelente semana para o senhor e agradeço muitíssimo, porque a cada programa, Padre, as pessoas, elas falam mais que a TV Capital ganhou muito com a volta do senhor, e eu me sinto lisonjeado, porque o Brasil, ele tem um problema, ele não tem história, e nós jornalistas, nós não, né? O senhor, né? Somos contadores de histórias, porque, volto a dizer, a notícia, ela acontece, mas ninguém busca informação, e o senhor tem o respeito das pessoas por ter esse conhecimento desde 64, né? Obrigado. Ok. Assim a gente chega ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Amém. Louvado seja Deus. Louvamos ao Senhor por ser...
sua presença, a presença também de toda a sua família.